Sabe quando você tá entediado e decide ir nas profundezas de alguma loja de jogos só por curiosidade? Ou a Steam mesmo, pensando assim, qual será que é o jogo menos comprado? Ou qual será que é o jogo com a pior nota? E aí você se arrepende amargamente, porque a pessoa que fez aquele jogo só poderia estar bêbada, ter descoberto uma traição ou perdido uma aposta. Óbvio que existem várias e várias lojas de jogos por aí na internet. E é claro que existem pessoas na internet com uma personalidade no mínimo suspeitosa e colocam jogos esquisitos nessas lojas. A gente não sabe exatamente se as pessoas querem ganhar dinheiro com esses jogos, mas no mínimo essas pessoas devem ter tido boas intenções que ficaram só no papel mesmo. Mas, olha, eu não sei se eu sou uma pessoa muito curiosa, muito azarada ou só um imbecil, mas eu joguei muitos desses jogos esquisitões na minha vida, principalmente quando eu faço as minhas lives. O que é isso? E hoje decidi contar pra você a história de como eu conheci alguns desses jogos e como eles mudaram a minha perspectiva do que é a vida no geral. Ou alguma coisa assim. Bom, tudo começa muito tempo lá atrás, no ápice da minha pré-adolescência, quando eu tinha acabado de ganhar um Xbox One dos meus pais depois de muito choro e muita birra. Óbvio que com o Xbox One sendo muito caro na época e os seus jogos também, eu só tinha o Minecraft de Xbox que eu tinha ganhado de uma tia minha na época, e além dele eu não tinha mais nada. Claro, além dos jogos que eram totalmente de graça que você via na loja aqueles jogos que eram de graça, aqueles jogos que você tá ligado. Quem passou por essa época sabe que, tipo assim, existiam jogos de graça, mas era difícil você achar algum jogo que era o jogo que você tava procurando. Você não achava. Não tinha tanta coisa assim pra entreter você que nem tem hoje em dia. Na época não existia nem Fortnite, nem Roblox. E se eu não me engano, eu só fui conhecer Roblox na minha vida muito tempo depois. E ainda tinha que ir lá e hackear o Xbox pra colocar ele nos Estados Unidos, alguma coisa assim, aí o Roblox aparecendo na sua loja. E mesmo assim tinha 3 pessoas jogando. Bons tempos, cara, bons tempos. Bom, como eu sou um ótimo garimpeiro de jogo de graça, eu achei esse jogo aqui, ó. Vocês estão vendo que não é exatamente o melhor jogo do mundo, mas também não é lá uma atrocidade. A gente tá começando leve. O objetivo do jogo é bem simples: chegar ao final do labirinto. E se você quiser, você completa a palavra kit com letras pelo labirinto. Quando você completa um labirinto, você ganha moedas. E com essas moedas você pode comprar skin de gatinhos diferentes. E é isso aí. A minha história com esse jogo foi basicamente baixar, chorar, jogar por 10 minutinhos, porque o jogo é ruim, e sair. Ah, por que chorar? Basicamente porque quando você entra no jogo, você vê que esse jogo foi feito em memória a um gatinho. Tadinho. E também porque depois disso o jogo estoura meus tímpanos com música ensurdecedora do menu. Bom, um tempinho depois eu conheci e joguei esse jogo por 10 minutinhos e eu guardei esse jogo na minha cabeça pra sempre, porque até hoje eu lembro desse jogo, eu não esqueço. Eu conheci outro jogo e esse sim marcou história na minha vida. O nome desse jogo é Crypt of the Serpent King. Esse jogo talvez tenha sido um dos jogos que mais perduraram a minha vida toda. Eu conheci esse jogo da mesma maneira que conheci o Kit Adventure. Só que a diferença é que esse aqui é pago. E eu não tinha nem idade pra saber o que era dinheiro na época ainda. Aí que entra o que eu falei de esse jogo perdurar tanto assim na minha vida. Conforme meus anos foram passando e eu fui me tornando um belíssimo adolescente, de vez em quando eu tinha o dinheiro que sobrava do dinheiro que meu pai me dava pra comprar lanche, ou sei lá, e eu usava pra ir na lojinha da esquina comprar um gift cardzinho pro Xbox. E aí eu colocava o gift card no videogame e comprava o que eu quisesse lá. Mas aí certa vez sobrou um dinheirinho e com aqueles R$ 4 e pouquinho na mesma hora me veio esse jogo na cabeça. E eu, como um adolescente responsável que eu era, que já estava aprendendo a guardar dinheiro para comprar o que você quer depois de um tempinho, quando você já tivesse com dinheiro, eu comprei Crypt of the Serpent King. Bom, a experiência de jogar esta foi a mesma do outro jogo. Baixei, joguei, saí. Com a diferença de sofrer um absurdo sofrimento e arrependimento de gastar R$ 4 nesta joia. Só que esse jogo foi ficando na minha cabeça, cara. E eu não esqueci desse jogo. Eu fui jogando esse jogo pra zoar, sabe? E eu consegui a conquista desse jogo. E aí foi indo. Até que muito tempo depois eu comecei a fazer live. E eu de vez em quando jogava esse jogo nas lives porque, uau, era engraçado. A galera me amava jogando um jogo divertido. Bom, depois de um tempinho, o meu Xbox morreu. E aí, o que eu fiz? Eu comprei o jogo na Steam.
Bom, na época o jogo já fazia parte do meu ser já, então eu tinha que comprar. Ninguém jogava aquele jogo sem ser eu, no mundo todo. Bom, esse jogo me fez entender o valor do dinheiro na hora de comprar alguma coisa. Vamos lá, vamos lá. O objetivo do jogo é basicamente você entra, você pegar chaves, e com essas chaves você vai lá e abre portões, que são os portões que tem os boss dentro. Aí você mata o boss e passa de fase. No meio das fases tem uns baús que você acha cura ou ouro dentro deles. Também tinha uns bichos chato pra cacete que ficava enchendo seu saco. Ai, ai, ai. Mas que são muito fáceis de burlar se você girar ao redor deles. Bom, são 7 fases no total. E se você completar todas, você ganha nada. É só uma tela de The End com os créditos rolando. Só uma coisa, enquanto eu fazia esse vídeo, notei que tem uma loja de pontos desse jogo. E você pode comprar plano de fundo desse jogo pro seu perfil. Quem que vai querer colocar um plano de fundo desse jogo no perfil? Não é um motivo de orgulho, é um modelo 3D do Rodrigo Faro pelado verde. Na época eu tava no auge de fazer lives da minha vida, aproximadamente ano passado, eu tava na onda de comprar aquelas keys de jogo aleatório por R$1, sabe? Coisas assim. Que viam uns jogos aleatórios e aí você tinha que ter a sorte de vir um jogo caro pra aí valer a pena de você ter gasto dinheiro nele. E aí nessa brincadeira eu já consegui o jogo de moer grama enquanto você procura o Trump, um jogo que é tipo Doom, só que não é Doom, um jogo de esqueleto que com certeza foi feito com muito zelo e carinho, onde quando você passa de fase é isso que acontece. E eu juro pra vocês, um jogo de castelo de R$539,99, que eu até platinei. Mas enfim, tiveram vários e vários jogos conseguindo essa brincadeira toda, que dá pra fazer um vídeo separado só deles. Mas o principal, o jogo que eu mais joguei desses da minha vida, é um que eu joguei naquele padrão de... ah, eu vou jogar porque é engraçado. No qual o nome é Fix Me Up Hospital Edition. Eu sei, pelo nome ser Hospital Edition, você deve pensar, ah, tem outras versões. Não, o único que tem é só esse. Então não tem motivo pra ter Hospital e Edition um subtítulo do jogo, é só esse que tem, não tem um. É um jogo maravilhoso que depois que você compra vai ver ele na sua biblioteca. Essa é a capa dele. Bom, esse é um jogo que é repleto de boas experiências pra quem joga ele no celular, porque esse jogo é de celular. Dá uma olhada em como que é esse jogo aí. O objetivo do jogo é basicamente você curar essas pessoas que rasgaram o pâncreas, tem fraturas expostas ou até mesmo peido dentro do pulmão. E como que você cura isso? Com linha e agulha, e curativos e limonada. A gente não pode esquecer que tem skins pros curativos que você desbloqueia vendo anúncios. Só que a questão é que não tem anúncio no jogo da Steam. Lembra? É um jogo pra celular e os caras não tiraram essa função de ver anúncio. Ou seja, é um botão que você clica e não acontece nada. E eu não posso reclamar porque eu joguei esta merda. Mas pelo menos foi provavelmente por começar a jogar coisas assim que começaram a aparecer pessoas novas na minha live. E eu imagino que foi daí que o Danilo tirou uma ideia. Para começo de conversa, quem é o Danilo? O Danilo é um cara que, além de ser meu seguidor mais antigo e meu primeiro moderador, ele é uma pessoa que muitas vezes me ajuda a ter jogos pra jogar em live. E esses jogos são muito peculiares. Eu não sei exatamente como que o Danilo acha os jogos que ele me manda, mas ele acha uns jogos interessantes para no mínimo eu fazer um conteúdo aqui. Obrigado, Danilo. Só pra desencargo de consciência também. Não tem um jogo que esse cara me mandou que não me apareceu esse aviso maravilhoso do Windows, avisando que o aplicativo pode colocar o meu computador em risco. Obrigado, Danilo. Bom, vamos lá. Eu não vou fazer um vídeo só falando dos jogos do Danilo, porque senão eu vou fazer um vídeo só falando dos jogos do Danilo. Então eu vou passar rapidinho, mas eu vou chegar em alguns que eu quero chegar. Só pra vocês terem noção dos jogos que esse cara me manda. Vamos lá. Esse aqui foi o primeiro jogo que esse cara me mandou. É um mod de esquizofrênico pro jogo do balde, onde quem te leva pro mapa é o ônibus do Fortnite. O inimigo principal é o homem balde que dança Rebolation. O jogo tem o Mr. Beast que te prende num círculo vermelho e fala que o último a sair do círculo ganha um presente misterioso. E esse bicho aí. Let's play. Ready, go. 1, 2, 3,
Esse eu não vou saber dizer exatamente qual que é o objetivo dele, porque eu não vou jogar isso até o final. Outro que ele também me mandou foi o seguinte: sabe aquela live de 24 horas do Bob Esponja gerado por IA, que ele ficava gerando os episódios sozinho e tal, que tinha no YouTube, mas caiu por direito autoral e toda a caralhada toda lá. Eles fizeram um jogo desse negócio todo aí. E aí quando você abre o jogo acontece o seguinte: e o pior é que o Rickroll fica lá até acabar mesmo. E aí depois disso o jogo fecha. E o arquivo tem 300 mega, mano. 300 mega só pra você achar que vai ter alguma coisa mesmo, só de trouxa mesmo, e aí no final não é nada. Vamos lá, vamos começar a falar mais intensamente dos jogos que o Danilo me mandou. E o primeiro que eu vou falar é um jogo de terror que é completamente... O nome do jogo é Eggs for Bart. E o objetivo é isso mesmo, coletar ovos pro Bart do Sims. Meio que enquanto você procura os ovos, todo mundo meio que vira o bicho de 7 pele pra vir atrás de você. Eu não zerei o jogo porque eu não aguentei, porque esse jogo é simplesmente impossível de se jogar. Ainda essa história. É só ter... Só ter uma... Foda-se, não quero mais. Foda-se, foda-se. Vamos lá, até onde eu cheguei é o seguinte: um dos inimigos do jogo é a Marge, e ela fica andando pela casa por aí. E aí você tem que andar pela casa e procurar os ovos sem que ela te veja, porque senão aí é perseguição, aí ela fica correndo e tal. E aí se ela te pegar, ela te mata. Clássico. Outro inimigo é a Maggie, a bebezinha. Essa endemoniadazinha, ela fica quietinha. Até quando você menos espera, ela vai lá e chora. E aí você tem que ir lá, apertar E nela pra ela parar de chorar. E aí, se não, ela vai lá e te mata. E você tem tipo 10 segundos. E aí também tem a menina lá também, que eu não lembro o nome dela, a Anaís, eu não lembro o nome dela. Ela anda bem devagarinho, mas meus amigos, essa desgraça boa, e ela atravessa a parede. Então adivinha, você não pode ficar parado mais em lugar nenhum, porque ela tá sempre indo na sua direção, independente de onde você estiver. Agora imagine essas três juntas. Pois é, tudo isso pra pegar ovo pra essa desgraça desse moleque. O jogo ele não dá nem medo, ele nem, sabe, nem assusta. É só um inferno que você passa, é um teste. Bom, acho que vocês começaram a entender o porquê de eu ter desistido desse jogo. E aí vocês já estão começando a pegar um pouquinho o naipe dos jogos do Danilo, né? Beleza, Otário sou eu que jogo. Bom, o último jogo que a gente vai falar é esse aqui, ó. Sabe aquele desenho bala do Coragem, o Cão Covarde? Fizeram meio que um jogo desse carinha aí. No início parece um jogo tão legalzinho, né? Tão bonitinho. Mas aí você tem que lembrar que é uma das pérolas do Danilo. Então você sabe que vem coisa aí. Bom, amigos, vamos lá. Você meio que anda pro segundo andar desse jogo e acontece meio que isso aqui. E aí depois disso, eu fiquei tipo 2, 3 horas, umas 500 horas nesse jogo tentando fazer tudo que tinha que fazer. Só que eu vou resumir aqui pra vocês e vou entregar tudo mastigadinho, só pra vocês entenderem tudo que aconteceu, tudo que vocês merecem saber desse jogo. Porque, puta merda, depois de você encontrar aquela cabeça branca, você avança mais no jogo e você vai pro limbo. E aí no limbo você encontra um pentágono, não lembro o nome disso, periférico. E aí você tem que ligar as cadeiras na ordem certa e tudo mais. Só que o jogo não dá nenhuma dica pra isso. Você tem que adivinhar, E tipo, eu fiquei andando pra lá e pra cá por muito tempo tentando adivinhar o que era pra fazer, sendo que era só apertar na ordem certa. Aí depois disso você vai achar um corredor secreto que não leva pra nada. Aí você vai achar o quadro da vovó que morreu, tadinha dela. E aí o jogo crasha. Aí, mano, meu Deus! Essa é a parte do jogo que me segurou por horas. Vamos lá, nessa partezinha do jogo, você é levado pra uma plataforma invisível. E aí, se você cair da plataforma que você tá, o jogo crasha. Aí você tem que abrir o jogo de novo e aí você tá na plataforma invisível de novo. O problema é que o jogo não te dá dica de nada. Você não sabe o que é pra fazer. Você só sabe que você está numa plataforma e se você olhar em uma direção, você vê uma luz, alguma coisa sendo iluminada por essa luz lá longe. Mas você não sabe como que chega lá porque a plataforma é invisível. Oi, gente, eu tô gravando isso aqui durante a edição porque eu não sei se ficou muito claro do que eu tô falando. Quando eu falo de plataforma invisível, não é isso aqui que eu tô pisando. E sim, que tem um caminho invisível levando pra aquela luz lá na frente, que não tem como saber qual que é, porque quando você vai, você cai. Só que
tem um caminho pra chegar lá. É isso aí, fim do parênteses, vamos voltar pro vídeo, valeu. Eu fiquei tanto tempo nessa live tentando saber o que era pra fazer, que a galera que tava lá resolveu ir pesquisar, né? Porque ninguém tava aguentando mais, era tipo, sei lá quanto tempo já naquele labirinto invisível. E eis aqui o que era pra fazer. Basicamente, você tem que baixar um hack pro jogo pra você conseguir ver o chão, porque o caminho que você tem que percorrer é enorme. Aí você vai falar, não, ai, você é hacker, você é cheater, não sei o que. Maluco, olha o caminho que tinha que percorrer. Olha isso. E isso sem saber nada. Isso tudo tava invisível. Mas beleza, beleza. Um detalhe dessa trajetória toda é que às vezes quando você olhava nos arquivos do jogo, apareciam uns arquivos com nome diferente, ou uns blocos de nota com alguma coisa escrita dentro. E aí você tinha que resolver uns enigmas. E aí quando você resolvia, tinha lá, eu vi seu pai de calcinha. Bom, gente, beleza. Até aí já foi horas e horas de gameplay. E aí, seguindo pro final do jogo, depois que você descobre o labirinto usando o hack, você encontra uma casa do mal lá, aí você entra nela, morre pra um velho esquisitão, carcomido, broxa, e o jogo mostra simplesmente um arquivo corrompido na tela. E é isso. Eu me dediquei por horas pra no final ser um arquivo corrompido. Bom, gente, a moral da história pra vocês é: nunca joguem jogos do Danilo. E também deem chance pros jogos esquisitos que vocês acham na rua pedindo esmola. Às vezes pode ser engraçado. Bom, não. Engraçado. Ou no mínimo gerar um entretenimento legal pra você e seus amigos. Tem muito mais jogo esquisito que eu joguei na minha vida, mas aqui eu falei só de alguns deles pra vocês. E aí, se você gostou desse vídeo, comenta aí que eu posso fazer outro vídeo. Deixa aí, eu vou ver se minha mãe deixa eu fazer outro. É isso, mano. Valeu. Tchau.